Bom, na visitante, primeira vez, eu acho que não tem ninguém, todo mundo que já é de casa. Aniversariante, se tiver alguém, que Deus abençoe, com muitos anos de vida, com saúde e paz. Ontem foi Dia Internacional da Mulher. Parabéns. Parabéns a todas as mulheres da família Capela. E muita gente acaba perguntando nesse dia por que não tem Dia dos Homens. Todo mundo acho que já fez essa pergunta. Sabe por que ele já perguntou? Mas já achou a resposta? Então, 19 de novembro eu vou anotar aqui. Porque eu já ia falar que não existe Dia dos Homens. Tá. Mas, besteira. É perda de tempo criar esse dia, porque o homem esquece data. Para que Dia dos Homens se o homem esquece data? Então, eu vou anotar aqui. Só que eu vou esquecer de olhar a anotação. Na semana passada, o Washington trouxe uma mensagem aqui, cujo tema central é cansaço. Não sei se todos estavam aqui. Se você não estava aqui no domingo passado, não esteve, eu não estive, né? Mas eu ouvi a mensagem depois. Se você não esteve aqui no domingo passado, essa mensagem já está disponível no Spotify e vai para o YouTube hoje. Então assista. Assista porque eu vou falar um pouquinho hoje aqui de algo que é meio que uma continuidade do que o Washington trouxe aqui na semana passada, né? Falou sobre cansaço. E é um tema bem pertinente, não é? Bem pertinente. E você pode, de repente, estar se perguntando assim, Marcelo, mas a igreja não é para a gente falar de Jesus? Vamos falar de Jesus. Vamos falar de evangelho. Vamos falar da pessoa de Jesus. Leia os relatos de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Observe que nos evangelhos, durante o ministério de Jesus, enquanto ele ia andando, caminhando e ensinando, ele falava mais de outras coisas do que dele mesmo. Repara isso quando você for ler. Ele falava dele mesmo quando, de repente, alguém perguntava, né? Quando alguém o questionava. Igual teve uma situação onde alguém falou para ele assim, então mostra-nos o Pai. Né? Um dos seguidores, mostra-nos o Pai. Aí ele, quem vê a mim, vê o Pai. Então ele falava mais de outras coisas do que dele próprio. É claro que aqui também, na igreja, a gente pode, e acredito que deve até falar de assuntos relacionados à família, criação de filho, cansaço, vida cotidiana. Só que aqui a gente vai dar uma lente, vai colocar uma lente. Então nós vamos falar disso sob uma ótica, uma perspectiva, o quê? Cristã. Não é porque nós temos vida espiritual, mas temos vida também secular. Não é verdade? E aí, o cansaço é um tema pertinente porque muita gente se queixa hoje em dia disso. E aí eu fui tentando buscar em minha memória para fazer uma comparação com tempos atrás. Já passei dos 45, então eu peguei um tempo sem internet, um tempo sem muita tecnologia. Eu peguei um tempo onde, para você falar com alguém que não fosse pessoalmente, era aquele telefone que você tinha que colocar o dedo assim, discar assim, o fio era grudado na parede. Eu peguei esse telefone, né? E era caro para burro, tá? A gente conversa hoje de graça. Para fazer uma ligação antes no telefone era caro pra caramba. Era caro, né? Eu lembro que quando eu pegava no telefone, vai ligar para quem? 2 minutos, hein? E tinha o horário. Dependendo do horário, você não podia ligar, não. Porque tinha um horário que a conta de telefone vinha mais alta, dependendo do horário. E era uma coisa de doido. Aí eu fiquei tentando lembrar um pouco desse tempo, tentando lembrar se as pessoas, naquele tempo, se queixavam tanto de cansaço como se queixa hoje. Quem aqui já passou dos 40? Não precisa levantar a mão não, tá, gente? Quem aqui já... precisa levantar a mão não. Quem aqui já passou dos 45 já fez esse exercício?
para saber se as pessoas naquele tempo também se queixavam tanto de cansaço, igual as pessoas se queixam hoje. Agora, o curioso disso, sabe o que é? E chega a ser até um paradoxo, é que, veja bem, nós tivemos dois marcos, né? Marcos que eu digo não é pessoa não, tá? Dois eventos. Nós tivemos dois eventos na história da humanidade que marcaram muito. Revolução Industrial, que foi um divisor, não foi? A Revolução Industrial foi um divisor na história da humanidade, porque mudou todo o funcionamento da sociedade. Depois disso, já no nosso tempo mais recente, Revolução Digital, o avanço, a velocidade no avanço da tecnologia. E aí, raciocina comigo. A Revolução Industrial se deu com a seguinte ideia: o homem vai poder descansar mais. Por quê? Porque os processos manuais iriam ser substituídos, e foram substituídos, por processos o quê? Industriais, máquinas. O homem vai ser substituído por máquina. O que significa isso? Vai ter mais tempo para a família. Ele vai descansar, vai trabalhar menos, vai ter mais tempo. E aí depois, aconteceu isso. Depois veio a tal Revolução Digital, onde a gente trabalha até de casa. Trabalha a partir da sua casa. E aí você pensa, vamos raciocinar da mesma forma que nós raciocinamos com relação à Revolução Industrial. Caramba, vai ficar muito mais fácil, que eu vou trabalhar de dentro da minha própria casa, já estou perto da minha família. Vou cansar bem menos. Então, se a gente raciocinar de forma linear, meio que superficialmente, a gente chegaria à conclusão de que a Revolução Industrial e a Revolução Digital foram eventos que deixaram o homem mais livre, com mais tempo, consequentemente, menos cansado. Mas é o que acontece? Não é o que a gente vê. As pessoas têm se queixado de cansaço por vários motivos. Por vários motivos. E a pergunta que eu faço para a gente dar continuidade aqui à nossa conversa é: você está cansado? Você se sente cansado? Para quem está com a Bíblia aí, de papel ou digital, eu vou começar aqui expondo um texto que está em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. E o versículo é o 20. Gálatas 2, está ali na tela, mais fácil, né? Que a gente acompanha a mesma versão. Está assim, ó: fui crucificado com Cristo. É uma carta de Paulo, tá? O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Nós, na maioria das vezes, nós lemos a Bíblia de maneira corriqueira e não nos damos conta da profundidade do texto. Porque se você reparar, esse texto é muito profundo. Porque ali Paulo está dizendo que quem vive nem é ele mais. É Cristo que vive nele. E quando ele fala ali, a vida que agora vivo no corpo, algumas Bíblias trazem ali, em vez da palavra no corpo, na carne. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Já ouviu alguém dizer por aí, só por Deus mesmo? Já ouviu esse termo? Alguém dizer, a vida é só por Deus. É o que Paulo está dizendo ali. Porque essa vida que eu levo agora no corpo, que ainda não é o glorificado, é só por Deus. E aí, diante disso, principalmente naquele trecho que diz, Cristo vive em mim,
Eu posso dizer, estou cansado? A gente vai construir junto essa resposta. Porque para essa pergunta pode dividir a galera. Se eu digo, estou em Cristo, né? Se eu digo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou dizendo que agora quem está no controle não sou eu. Quem está no controle é Cristo. E aí eu pergunto, nós podemos dizer, diante disso, estou cansado. Não precisa responder agora, tá? Mas se você disser que sim, está cansado, a minha pergunta é, de quê? Cansado de quê? Porque o cansaço, na verdade, o cansaço ele é resultado de algo. E quais são as possíveis causas de um cansaço? São inúmeras. As causas de um cansaço pode ser o quê? Sobrecarga física, sobrecarga mental, pode ser uma doença, uma enfermidade, de repente um problema cardiorrespiratório, fica mais cansado, uma anemia. Alimentação inadequada, sabia? Se alimentar mal te deixa mais cansado, falta de atividade física, tudo isso pode te deixar cansado. Excesso de trabalho. Excesso de trabalho é algo que vem se falando há muito tempo. É o que está afetando muita gente hoje. E eu lembro que entre nós aqui tinha um irmão, ele uma vez pregou uma mensagem e disse uma frase que ficou marcada, eu nunca mais esqueci. A frase que ele disse durante a mensagem dele foi: a tua rotina revela quem te domina. Lembra do Hassan? Quem conheceu o Hassan aqui? O Hassan, ele trouxe uma mensagem e quando ele disse essa frase, ele pregou sobre idolatria, quem nós adoramos, algo desse tipo. E aí ele disse essa frase: a tua rotina revela quem te domina. Às vezes, nós estamos nos curvando para o nosso trabalho. Olha eu falando comigo mesmo. Olha eu puxando minha orelha. Às vezes nós estamos nos ajoelhando, nos curvando diante do nosso trabalho para ganhar mais. E uma vez uma pessoa falou assim para mim: Marcelo, não tem nada de errado em fazer uma hora extra, não tem nada de errado em trabalhar um pouco mais, de repente para atingir um objetivo que foi traçado. Tá, beleza. Mas já reparou que a maioria das pessoas que traçam o objetivo, quando alcançam, o que elas fazem em seguida? Traçam outro objetivo. E elas vão de objetivo em objetivo, se curvando ao trabalho e não tendo tempo para mais nada. E quando eu falo não tendo tempo para mais nada, não estou falando só tempo de ler Bíblia, de orar, de ir à igreja, é mais nada mesmo. Acabam não tendo tempo para a família, não tem tempo para nada, nem ninguém. E aí adoece. Cansa. É óbvio que isso cansa. Agora, tem gente que, de repente, não tem uma sobrecarga de trabalho físico, de repente não tem uma sobrecarga mental, ou nenhuma enfermidade que possa gerar um cansaço extra, mas tem gente que está cansada da vida. Já viram isso também? Pessoas que estão cansadas da vida. E aí, voltando lá no texto, aquele pedacinho onde diz: mas Cristo vive em mim. Quando Paulo disse Cristo vive em mim, e quando nós dizemos também que Cristo vive em nós, nós estamos fazendo referência em quais áreas da vida? Quais? Quando Paulo disse isso, ele estava fazendo referência só à vida espiritual dele? A vida profissional? A vida social? Quando nós falamos que Cristo vive em nós, nós estamos fazendo referência a que áreas de nossa vida? Todas. Todas. Porque é difícil até separar isso. Vida pessoal, vida em comunidade. Dá para separar? Eu acredito que é muito difícil, que seja muito difícil. E aí, quando eu digo comunidade, eu estou falando de quê? Igreja. Igreja
ajuntamento de pessoas, família mesmo, não CNPJ, não, eu usava a palavra instituição, mas eu estou me policiando para não usar mais, porque instituição, durante muito tempo, a gente usou com um sentido negativo, né? Ah, não, igreja e instituição. Não, instituição não é uma palavra com sentido negativo, até porque, se a gente for parar para pensar, família é uma instituição, não é? Então, a gente não pode chamar a igreja de uma instituição, mas no sentido negativo. Não. O problema é quando vira marca, né? A igreja marca. Aí, quando a gente dá mais valor à marca do que ao ajuntamento, aí deixa de ser comunidade, né? O que é marca? É nome. Nome. Ah, eu sou da capela, então o que é pregado lá na metodista não serve para mim. Ah, eu sou da presbiteriana, então o que é pregado lá na assembleia não serve para mim. Isso tudo é marca. Marca. Né? E aí, eu acho que isso traz mais problema do que solução para a gente. Né? Tem muita gente cansada de igreja por causa disso. Quando a gente deixa de entender e quando a gente deixa de ser igreja como ajuntamento de pessoas para ser, sei lá, uma espécie de, não posso dizer até empresa. Né? Tem pastor que parece mais CEO do que pastor. CEO é aquele executivo de empresa. Não é? Então, quando a igreja passa a caminhar por esse viés, fica muito mais cansativo. Cansar de igreja. Você já cansou de igreja? Já ficou cansado desse convívio? Existem alguns fatores que podem levar a isso. Aqui na capela, por exemplo, eu nunca gostei, nunca fui de ficar fazendo propaganda de marca. Marca de igreja, nome. Eu acho que é uma perda de tempo fazer isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, logo no início, foi a agenda. Não tem como negar, não tem como negar. A agenda aqui é tranquila. Nós temos quantos cultos por semana? 1, 2? Um culto. Não é uma reunião por semana, que é de domingo de manhã. Domingo à noite não tem reunião aqui. Às vezes você vai em comunidades, tem culto de quase todo dia. É dia sim, dia não. É culto de libertação, culto de doutrina, culto de prosperidade, culto dos veganos. Culto de quê? Rede. Ah, tá. Culto de tudo. E aí, convenhamos, cansa. E aí, se você for em 4 desses encontros durante a semana e deixar de ir em um, tem gente que liga para sua casa te cobrando. Por que você não vem na igreja? E às vezes, é só uma cobrança disfarçada de preocupação. Isso cansa. Eu li um livro chamado Igreja Simples, eu aconselho vocês lerem esse livro, Igreja Simples, que fala um pouco disso. São agendas, reuniões quase que diárias, metas. Tem igreja que bota meta. Você vai começar uma reunião na tua casa, daqui a um ano, essa reunião que começou com 6 tem que terminar com 15. É meta de empresarial. Chega uma hora que isso cansa. Né? E nós podemos dizer que a gente tem uma agenda light, não tem? Tem uma agenda light. Aqui você pode dizer não, por exemplo. Pode dizer não. Você não é obrigado a participar de conexão, é? Alguém aqui já te obrigou a participar de conexão? Não. Você é obrigado a participar de algum ministério aqui na capela? É obrigado? Não, não é. Não é com peso. Tem que ser na forma de voluntariado. Porque
Eu lembro de uma vez que nós fomos numa igreja lá em Cachoeiro do Itapemirim. Você estava, não estava, Serginho? Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Assembleia de Deus, Ministério Hebron. Cara, uma igreja grande. Era um prédio. É um prédio. Você usava elevador para ir para os lugares. Mas uma igreja de pessoas bem simples, bem hospitaleiras. Eu me senti muito bem naquele lugar. E foi a única igreja que eu visitei, que eu fui, que o pastor falou assim, olha, está difícil da gente gerir uma situação aqui. A fila de voluntário está enorme. Já ouviu isso, gente? É o contrário. Geralmente, quando a gente escuta falar sobre isso, a maioria fala assim, pô, a gente precisa de voluntário. Está faltando gente para ajudar na missão. Essa foi a única que eu ouvi o contrário. Tem gente lá na fila, esperando mais de 1 ano para participar de algum ministério e não tem remuneração em nenhum tipo de função lá. É tudo sem remuneração. Interessante, né? E aí, quando a gente... Agora, tem que ser chamado. Tem que ser chamado. Porque dá para falar não para o Washington, para a Fernanda? Dá. Se o Washington pedir para fazer alguma coisa, a Fernanda, dá para falar. O Washington não vai te mandar para o inferno. Nem a Fernanda. Ele pode até falar, vai para o inferno, mas você não vai. Mas você não vai. Né? Mas quando Deus chama é diferente. Quando Deus chama, dá a impressão que o serviço não é tão pesado, sabe? Ainda que seja, mas é diferente. Né? E aí, cansar pode. Lembra que eu fiz a pergunta? Você está cansado de quê? Mas se Cristo vive em mim, Cristo vive em você, a gente pode cansar? Cansar pode. Sabe por quê? Cristo, ele... Acredito que durante o ministério, durante o ensinamento, durante as missões, durante os processos de libertação, durante os processos de cura, acredito eu, porque ele era 100% Deus, ao mesmo tempo 100% homem. Se Cristo também foi 100% homem, ele experimentou cansaço? Óbvio. Cristo também cansou. Cristo também cansou. Então você pode cansar? Pode. Você pode cansar, porque Cristo também cansou, só que Cristo não desistiu. Cristo cansou, todavia não desistiu. Aí tem uma diferença. Cansar você pode, mas não desiste não. Porque quando nós estamos num ambiente único, igual semana passada eu fui dar uma palestra numa escola, onde os alunos estavam todos uniformizados na sala de aula, 50 alunos numa sala de aula, 50 alunos, todos de uniforme. E eu olhava para aquele espaço, me passava uma sensação de quê? Uniformidade. Todo mundo de uniforme, padrão, uniformidade. Mas aí, durante a palestra, que tinha a ver também com tinha uma pegada assim, reflexiva na palestra, eu disse para eles assim, olha, olhando daqui, eu vejo que está tudo igual. Olhando para vocês, essa imagem me passa uma sensação de uniformidade, de padronização, mas o fato é que cada um aqui tem uma história. Cada um tem uma história. Cada um tem um problema. Eu não consigo medir, e muitos de nós nem sabemos quais são os problemas que o outro que está sentado do nosso lado está passando. Muitos de nós nem sabemos. E às vezes essa pessoa está tão cansada, quase a ponto de desistir, e você está do lado dela e às vezes nem consegue enxergar. Nem consegue perceber. E aí o cansaço nem sempre se manifesta com sinais. É importante a gente entender isso. Às vezes se manifesta com sintomas. Qual a diferença? Sinais... O sinal é o que você vê. Sintoma você não vê. E às vezes o cansaço só se manifesta com sintomas. E aí você olha para a pessoa,
você anda com ela, você convive com ela e não sabe que ela está cansada, porque ela não expressa sinais. Às vezes está do seu lado, às vezes está morando contigo, e você não sabe que ela está cansada. E aí, tem um outro texto, que está em Colossenses, que também foi uma carta de Paulo, que é muito conhecido de nós, onde Paulo orienta a galera, ele fala para eles o seguinte: suportem-se uns aos outros, ajudem-se, suportem-se uns aos outros. Ele dá essa dica para a comunidade. E suportar um ao outro é cuidar um do outro. É o que quer dizer. O que significa suportar? Eu tenho que suportar o Adriano, porque o Adriano é chato pra caramba. Tem que suportar esse cara. Não é isso. Até porque nem é isso. O cara é maneiro, pô. E aí, não é isso. Não é ter que suportar essa. Não, suportar de dar suporte. Suportar de dar suporte. De amparar. De cuidar um do outro. Então, Paulo orienta para que a gente seja assim. Não só faça assim, mas que seja assim. Ele orienta para que isso seja de nós, de dentro para fora. Sejamos assim, porque no meio de nós tem pessoas cansadas. Tem gente cansada, que precisa ser ajudada. Isso é evangelho ou não é? Isso é ensinamento de Jesus. Ele orientou, pediu para que fizéssemos isso. Existem algumas mensagens que têm um tom motivacional. Mensagens motivacionais, já ouviram? Eu particularmente gosto. Eu sigo algumas páginas que têm aquelas frasezinhas, né? Mas eu vejo a mensagem motivacional como pré-treino de academia. Para quem treina, para quem faz atividade aí de academia, já tomou pré-treino? Pré-treino. Rapaz, eu trouxe até um negócio aqui, peraí. Eu comprei um pré-treino. Deixa eu ver aqui. Eu comprei eu estava reclamando com um colega de cansaço, né? Rapaz, eu tô com sono de dia. Eu não durmo de dia. Só à noite, eu estou ficando com sono de dia. Aí ele treina em academia. Eu falei, não, vou te passar um negócio. Eu vou comprar aqui para mim. Você quer que eu compre para você? Eu nem sabia o que era. Eu falei, quero. Aí ele comprou lá para mim. Olha o que tem. Guaraná moído. Depois, se quiser, eu passo a receita, tá? Quer? O João quer? Eu vou comprar um para o João. Guaraná moído, catuaba em pó, tríbulos moído, não sei nem o que é isso, mas estou tomando, farinha de beterraba, fenogrego em pó, também não sei o que é, estou tomando, gengibre em pó, farinha de maca peruana, farinha de uva, eu nem sabia que uva tinha farinha. E aí, tudo misturado, numa coisa só. Aí eu tomei, primeira semana. É bom. Fica acordado, ligado, dá vontade de treinar, dá vontade de correr, ler. Só que depois passa. É só para treinar. Então, é um período curto, onde o cansaço vai te abandonar, mas depois vai voltar. Mas tem uma condição onde o cansaço, ele encontra limitação. Tem uma condição onde o cansaço esbarra num limite. Ele esbarra num limite onde você toma a decisão de não desistir. Lembra que eu falei, você pode cansar, você não pode desistir, não desista. Cansar você pode, não tem problema. Não sinta vergonha de falar, estou cansado. Não sinta vergonha de falar na igreja que você está de saco cheio. Não sinta vergonha de falar na igreja que você não aguenta mais. Pode falar. Fale que você está cansado. Para que esses suportem uns aos outros,
a gente possa colocar em prática. E aí, o que não é isso aqui, isso aqui também eu estou tomando junto com um negócio que o Washington me passou também. Deve dar uns 35 ingredientes. Aí, depois eu vou passar, quem quiser. E aí, essa condição que eu digo é o próprio Cristo. O próprio Cristo. Quando ele diz uma frase que todo mundo já ouviu, até quem não é cristão, até quem não frequenta igreja, até quem confessa outro segmento, já ouviu. Quando Cristo diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Ele fala, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, e eu darei descanso. Todo mundo já ouviu essa frase. Jesus chama. Ele está chamando para ir até ele. Tá, mas beleza, Marcelo, então Cristo chamou, vinde a mim. Eu estou na igreja, frequentando as reuniões, significa que eu já fui? Já estou? Não necessariamente. Porque muitos de nós, de repente, estamos nos reunindo num local, um espaço delimitado, cumprindo certas agendas eclesiásticas, que são reuniões de domingo, aula de DNA, ensaio de louvor. Às vezes nós estamos cumprindo reuniões e agendas eclesiásticas sem estarmos de fato em Cristo. E aí vai ser difícil encontrar descanso. E vai acontecer até o contrário, a gente vai se cansar mais. Tá, mas como seria isso, vinde a mim? Como seria o ir? Como é? Sabe aquela coisa que ao mesmo tempo que é fácil, é difícil para explicar? Já passou por uma situação assim, que você tem que explicar uma coisa que é fácil, mas você não consegue explicar? De repente, o ir a Cristo, de repente essa chegada, essa aproximação, depende, sabe de quê? De um choro. Lembra que eu falei no início aqui que fazer rir é bom? Lembra que eu falei no início que se você puder fazer alguém rir, isso é muito bom? Que às vezes a pessoa está sofrendo, às vezes a pessoa está com um problema, e se você puder tirar dela uma risada, isso é muito bom? Lembra que eu falei? Mas às vezes é preciso chorar também. Às vezes é preciso chorar para quebrar algumas coisas. Às vezes é preciso chorar para derrubar alguns muros, algumas barreiras. O orgulho, por exemplo, às vezes ele pode ser quebrado no momento que você não tem mais o que fazer e começa a chorar. E quando você diz, não tenho mais o que fazer, e começa a chorar mesmo, nessa hora, Deus não resiste. E nessa hora ele vem e começa a te tratar. E começa a te dar o quê? Descanso. Começa a te dar descanso. E aí a gente tem que abrir mão das nossas razões, das nossas pseudo-verdades e deixar ele simplesmente agir, trabalhar. E aí Cristo te convida. Quer andar comigo? Cristo te chama. Quer descanso? Quer descansar daquilo que está te aborrecendo, te cansando? Quer andar comigo? Quero. Aí Cristo vira para você e fala assim, perdoa seu inimigo. Perdoa seu inimigo. Perdoa. Perdoa quem você precisa perdoar e vem. Vem. Aí percebe que exige de nós uma ação, exige de nós uma escolha, uma decisão, mas sabendo que a partir daí você vai conseguir descansar, isso te ajuda de repente a pensar sobre qual decisão você vai tomar? Junto a isso, junto a essa decisão que certamente vai te trazer descanso, até a própria escolha do estilo de vida também pode te ajudar. Lembra que eu falei no início? Má alimentação, essa coisa toda? Falta de exercício físico. Você sabia que isso atua também no aspecto emocional?
Sabia disso, gente? Que você ser sedentário, ficar só sentado no sofá assistindo televisão, comendo salgadinho, tomando refrigerante, você sabia que isso pode afetar a tua mente? Pode afetar o teu emocional? Você buscar se alimentar adequadamente. Gente, isso não é bobeira, não. Você buscar fazer uma atividade física, ainda que seja uma caminhada na rua, isso, porque é uma corrente de 3 elos: espiritual, mental e físico. Né? Físico, espiritual, mental, eles estão interligados. Então, quando você busca hábitos saudáveis, isso também pode te ajudar. Pode te ajudar. E outra, ter sempre em mente, muita gente confunde isso com pessimismo, mas eu acredito que não seja, não. Ter sempre em mente que a realidade não é um conto de fadas. Aí é no sentido não de te desanimar, mas no sentido de te encorajar. A vida real não é um conto de fadas. Cuidado com o que você vê nas redes sociais também. Porque quando você começa a olhar demais para Instagram, para Facebook, quando você começa a olhar demais para as redes sociais, você começa a chegar à conclusão de que todo mundo é feliz, menos você. Quando você começa a olhar Instagram demais, você chega à conclusão de que todo mundo viaja, menos você. Quando você começa a olhar aquilo demais, você chega à conclusão de que todo mundo tem dinheiro, menos você. Porque está todo mundo ali ostentando. Mas aquilo ali é um conto de fadas. E se você ficar olhando demais para isso, vai te trazer desânimo. Desânimo é sintoma de quê? Cansaço. Sintoma é desânimo de cansaço. Saiba que o tempo ruim é uma constante, certo? O tempo ruim é uma constante. E aí, de repente, para servir de ingrediente, para te encorajar a andar nessa vida, cujo tempo ruim é uma constante e não se cansar, eu trouxe uma frase aqui que é conhecida no mundo inteiro, que diz assim: "The only easy day was yesterday." O único dia fácil foi ontem. Essa frase é de um pelotão de elite da Marinha Americana. Eles falam sempre, o tempo todo eles falam, "The only easy day", o único dia fácil, "was yesterday", foi ontem. O que isso quer dizer? Mas ontem eu também disse essa frase. Quer dizer que o único dia fácil foi o antes de ontem? Não, porque antes de ontem eu também disse essa frase. O que isso quer dizer, então? Que não tem dia fácil, pô. Que não tem dia fácil. E que a gente tem que estar preparado. Não se envergonhe de cansar. Não se envergonhe de cansar, porque os combatentes do Navy, SEALs, se cansam também. Recuam, pedem para serem resgatados, vão numa missão, percebem que a missão vai falhar, antes de falhar, eles pedem por resgate. Me ajuda, me socorre. E assim eles vão superando os desafios, os obstáculos. Nós temos, na verdade, lampejos de momentos bons. O tempo ruim é uma constante. Nós temos lampejos de momentos bons. Isso é para te desanimar? É para te desanimar? Não, é para te preparar. Para te preparar para que mesmo cansado, você não desista. O ministério de Cristo, ele consistia em enfrentar desafios, o tempo todo. O tempo todo Cristo enfrentava desafios, enfrentou os religiosos, enfrentou os céticos, as provações de todo tipo. E ele avisou aos seguidores: no mundo vocês terão aflições. No livro de Hebreus, capítulo 12, eu acho que tem aí no vídeo também. Vai projetar ali, que aí a gente lê junto a mesma versão. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Dá uma paradinha por enquanto, pode deixar no primeiro ali. Nós estamos numa corrida, certo? Estamos numa corrida. Corrida cansa, não cansa? Normal. Corrida cansa. Agora, o que você está carregando nessa corrida? O que é mais fácil, correr de mochila ou sem mochila? Sem mochila. Para que eu vou colocar uma mochila nas costas para correr? Com peso? Correr sem mochila é melhor. Só que às vezes nós estamos correndo com mochila, daquelas de trilha ainda, já viu? O que está dentro da mochila? Dentro da mochila é o pecado, é a soberba, é o pacote. O pacote pecado. Está dentro da mochila e pesa. E pesa. E aí vai ser muito mais difícil para a gente vencer essa corrida. Aí pode pular agora, Elton, para o segundo ali. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, eu não sei porque eu estou lendo ali, gente, se tem uma TV aqui. Eu virando para trás, colocaram a TV só para a gente não virar, eu estou virando. Tipo assim, eu tô falando, pô, não adiantou nada, aquilo não serve para nada. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. E ali ele está dizendo ainda, o autor, dizendo para que a gente nem se canse. Mas eu acho que não se cansar é muito difícil. Eu acho que não se cansar beira o impossível. O não se cansar beira o impossível. Agora, o não desanimar é possível. Você pode cair no chão. Igual aquela luta do filme do Rock. É coisa de velho, tá, gente? Onde tinha aquele russo. Era o Sylvester Stallone e aquele russo. Representava um loiro grandão. Rapaz, o Sylvester Stallone apanhou tanto, mas tanto no filme. Eu falei, não é possível, gente. Tem como esse cara recuperar, não. Tem como não. Não tem como. Você pode estar igual o Rock 4, o Rock do filme Rock 4, você pode estar daquele jeito. E não desanimar. Foi o que aconteceu no filme, né? Ele não desanimou. Aí levantou, socando um atrás do outro, ganhou a luta. Então o não desanimar é possível. É possível. Porque enquanto isso, vivemos. Enquanto isso, vivemos. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Mesmo cansados. Melhores no amor. Melhores na dor, melhores em tudo, mesmo cansados. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. E aí, não haverá cansaço. Vamos orar? Se você puder e quiser se colocar de pé. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo momento que estivemos aqui reunidos. Obrigado, Pai, por essa comunhão. Obrigado, Senhor, pelas notícias pelas boas notícias que certamente vão fazer a nossa semana começar diferente. Não que a gente dependa disso para fundamentar nossa fé, mas não há como negar que a gente começa a semana diferente. Então, obrigado, Senhor, pela vida de cada um que se propôs estar aqui, aqueles que não puderam estar presentes também, continue, Pai, guardando, abençoando, que o Senhor nos ajude durante a nossa caminhada, no cansaço, tem muita gente cansada, e a gente cansa, em alguns momentos descansa, mas, assim como diz lá o Navy Seals, o tempo ruim é uma constante. Então, que o Senhor esteja conosco, Pai, até o novo tempo, onde não haverá cansaço. Muito obrigado pelo café da manhã, por tudo que ocorreu aqui
as crianças, a música, por tudo. Que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, porque tudo isso é para a glória do Teu nome. Amém. Obrigado, gente. Bom domingo. Valeu.